O ministro Luiz Fux marca para quinta-feira o recurso sobre o depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Direto para Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, marcou para a próxima quinta-feira o julgamento daquele recurso da Advocacia Geral da União contra a decisão do ministro Celso de Mello, que determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento de forma presencial no processo que apura a suposta interferência indevida na Polícia Federal. Foi o próprio Celso de Mello quem pediu que o assunto fosse colocado em pauta, isso rapidamente. Ele quer participar do julgamento antes de se aposentar na semana que vem, no dia 13 de outubro. O ministro Marco Aurélio, durante licença médica de Celso de Mello, recebeu o recurso da AGU e decidiu levá-lo ao chamado plenário virtual, onde os ministros apenas se manifestam por escrito. O próprio Marco Aurélio, inclusive, já havia se posicionado a favor do presidente Jair Bolsonaro prestar o depoimento por escrito como quer a AGU. Mas assim que voltou da licença, Celso de Mello retirou o processo do plenário virtual e pediu ao ministro Fux para agendar o julgamento tradicional. A defesa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que acusou o presidente de tentar interferir nas investigações da PF, solicitou ao Supremo que o depoimento presencial seja mantido. Como essa discussão em torno da forma do depoimento acabou se arrastando, Celso de Mello autorizou também a prorrogação do inquérito por mais 30 dias, a pedido da Polícia Federal. Na quinta-feira, o ministro deverá inclusive ser homenageado pelos colegas, uma vez que será a última sessão de julgamento dele depois de 31 anos no tribunal. O presidente Jair Bolsonaro já se antecipou e, na semana passada, anunciou o nome do desembargador Cássio Nunes Marques para o lugar de Celso de Mello. Desde então, o presidente tem feito lobby pelo desembargador. As redes sociais ainda estão em polvorosa e o presidente tem sido chamado, inclusive, de traidor. Durante conversa ontem com apoiadores, o presidente afirmou que o problema é como escalar seleção. Todo mundo tem seu nome preferido e aquele que não consegue emplacar acaba reclamando. O presidente ainda foi irônico ao afirmar que quem hoje critica o desembargador defendia o nome de Sérgio Moro para a vaga. O desembargador Cássio Nunes já começou a visitar os gabinetes dos senadores em busca de garantir apoio durante a sabatina que deverá ser marcada para logo depois da aposentadoria de Celso de Mello. Para ser aprovado, Cássio Nunes terá que garantir o voto de 41 dos 81 senadores. Tradicionalmente, os nomes são aprovados com uma certa facilidade e os aliados do presidente avaliam que agora não será diferente. De Brasília, Luciana Verdolim. Esse pedido do Celso de Mello, que levou o Luiz Fux a marcar para quinta-feira o julgamento do recurso que vai definir a modalidade do depoimento que o Bolsonaro vai prestar, deixou o Supremo numa toga justa. O decano espremeu os seus colegas entre a incoerência e a cortesia. Para ser coerente, o Supremo precisa ser descortês com Celso de Mello às vésperas da aposentadoria dele, que está marcada para terça-feira da semana que vem. Por coerência, a maioria do plenário do Supremo deveria assegurar a Bolsonaro a mesma prerrogativa que foi concedida a Michel Temer quando o Temer foi autorizado a depor por escrito em 2017, na época ele era investigado por corrupção. Se isso ocorre, seria revogada a decisão do Celso de Mello, que ordenou que essa inquirição do Bolsonaro, que é investigado agora sob suspeita de tramar lá a intervenção política na Polícia Federal, a decisão do Celso de Mello seria desfeita. Ele ordenou que o Bolsonaro prestasse depoimento presencial e não por escrito, como deseja o presidente. No Supremo, essas despedidas de ministros que se aposentam costumam ser marcadas por elogios e rapapés. No caso do Celso de Mello, as mesuras são sinceras, porque os colegas, de fato, nutrem por ele uma admiração sincera. Agora, o pior que pode acontecer nesse momento é que essa admiração do Supremo pelo Celso de Mello interfira na eventual formação de uma maioria favorável à concessão
ao presidente Bolsonaro da prerrogativa de depor por escrito, algo que já foi assegurado, é sempre bom lembrar, ao Michel Temer pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É o que eu chamo de kit constrangimento. O objetivo do processo é a história de intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Isso não existe. O ministro da Justiça na época era Sérgio Moro e comandava a Polícia Federal, um raro ministro da Justiça que tinha comando mesmo da Polícia Federal. Se houve interferência na Polícia Federal, a interferência foi do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O presidente não conseguia nem mesmo nomear o superintendente do Rio de Janeiro. Veja bem a situação, mas o mais importante agora não é nem esse processo, é o depoimento do presidente da República. Não é o presidente Bolsonaro, é a instituição Presidência da República que a Constituição garante uma imunidade especial. Um presidente não responde, nem pode responder por crimes anteriores ao mandato. Para se processar um presidente da República, é preciso autorização do Congresso Nacional. Esse Supremo aí decidiu o seguinte, que no caso agora é possível investigar o presidente. Não pode processar, mas pode investigar. Parece aquela história da música, vou apertar, mas não vou fumar agora. Olha, se não pode processar, não pode também investigar. Quanto ao indicado para o Supremo, o presidente está numa defesa firme dele, embora demonstre, dê ali sinais claros de que está incomodado com as críticas internas.